Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje voltamos para o nosso último vídeo de perguntas e respostas dessa leva de novembro e dezembro. Como vocês sabem, eu sempre faço esse quadro aqui no canal, faço post lá na aba comunidade para que vocês mandem suas dúvidas, abro para os membros também um formulário para eles enviarem as dúvidas deles e venho respondendo as principais dúvidas que vocês mandaram ao longo das últimas semanas. E como sempre, esse quadro tem um começo e um fim, mas eventualmente eu sempre volto com ele, né? Geralmente eu faço aí 4, 5 vídeos de uma leva de perguntas e respostas, depois faço uma pausa de alguns meses, intercalo esse quadro com o quadro de opiniões polêmicas e depois eu volto. Então, caso você seja aí um inscrito do canal, você tenha feito sua dúvida lá, tenha mandado sua dúvida lá na aba comunidade e eu não respondi, fique tranquilo que no futuro você vai ter sua oportunidade novamente. E como eu tinha avisado no vídeo passado, esse vídeo aqui de hoje vai ser só com as dúvidas dos membros, porque os membros têm esse benefício de que eu sempre respondo todas as perguntas deles, eles têm um formulário especial lá no grupo do canal, lá no WhatsApp, e por isso eu sempre respondo eles, só que dessa vez os membros mandaram muitas dúvidas, então eu resolvi separar e fazer meio que um vídeo extra do quadro de perguntas e respostas, porque esse já é o 7º vídeo dessa leva, para responder só as dúvidas dos membros. Então vamos lá, sem enrolar, porque tem bastante coisa para responder, mas já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as perguntas e para as respostas. Começando com o Félix, ou Pipoqueiro, que é o nome dele lá no YouTube e no grupo também. Ele mandou: até mandei uns dias atrás e acho que cabe mais em um vídeo de Arif, mas porque, na verdade, o que teria acontecido se o Ned tivesse mandado o Loras atrás da montanha? 99% de chance dele morrer, e se isso acontecesse, o que os Tyrell teriam feito? Ficariam ressentidos com o Ned por mandar o Loras para a morte ou com os Lannisters? E outra, você acha que às vezes o Martin exagera demais nas partes mais 18? Como aquela após a Daenerys comer o coração de cavalo, onde eles fazem sexo no lago na frente de todo mundo? 3 estocadas e já acabou, Drogo? Que máquina! Tá, são duas perguntas diferentes, deixa eu tentar responder elas da melhor forma possível. Bom, então começando com a primeira dúvida, do que o Félix está falando aqui. Pra quem não se lembra, lá no primeiro livro, tem um momento em que o Rei Robert está caçando e o Ned Stark, logo após ele ser atacado pelo Jaime nas ruas de Porto Real, ele está machucado, ele se senta no trono de ferro e ali ele começa a responder em nome do rei, que é uma das tarefas da mão do rei. Então ele está fazendo algumas audiências e ele recebe alguns plebeus das terras fluviais que vêm trazer informação de que os vilarejos deles foram atacados por um cara sem bandeiras e mascarado e tudo mais. E o Ned Stark, pelo tamanho do sujeito e das forças dele, consegue deduzir que era o Montanha, que estava liderando ali forças não anunciadas dos Lannisters, porque os Lannisters não tinham declarado guerra até aquele momento, para atacar as terras fluviais em retaliação a Catelyn ter prendido o Tyrion. E aí, nesse momento, o Ned Stark deserda o Montanha, tira os títulos de cavaleiro dele, tira as terras dele, declara ele um criminoso do Trono de Ferro e manda prender ele, ou executar ele. E ele fica pensando, quem eu vou enviar para cumprir essa tarefa? No final das contas, ele acaba enviando o Beric Dondarrion. O Beric Dondarrion se reúne 100 homens, vai até atrás da montanha e acaba caindo numa armadilha feita pela montanha. Ele é morto, ressuscitado pelo Thoros de Myr e, eventualmente, se forma a Irmandade Sem Bandeiras. Mas tem um detalhe dessa cena que é bem curioso. Primeiro, que a ideia do Ned provavelmente seria ele próprio liderar essas forças. E esse era o plano do Tyrion Lannister. O plano do Tyrion, ao atacar as terras fluviais dessa forma, com montanha, era de atrair o Ned para a região para prender o Ned. O Tyrion queria que o Montanha prendesse o Ned, e aí pudesse trocar o Ned pelo Tyrion e acabar com o conflito logo de cara. Então esse seria o plano inicial do Tyrion. Dá errado, porque quando o Jaime, sem autorização do Tyrion, ataca o Ned na cidade, o Ned acaba ficando machucado. E isso impede o Ned dele próprio liderar as forças. Então ele acaba mandando outra pessoa. Ele manda o Beric Dondarrion. Mas o Loras estava na corte nesse momento e o Loras pede a honra de liderar essa força contra o Montanha. E o Ned Stark decide não enviar o Loras justamente por ele ser um dos herdeiros dos Tyrell, e isso poderia complicar ainda mais as coisas, envolver uma outra grande casa, seria muita treta. Então ele manda o Beric Dondarrion, que já é das Terras da Tempestade, uma casa menor. O que teria acontecido se ele tivesse mandado o Loras? Essa foi uma discussão que a gente teve lá no grupo de membros do canal, e eu particularmente acho que não necessariamente o Montanha mataria o Loras. Eu acho que o Loras carregando o standard, né, da casa Tyrell, eu acho que dependeria muito do bom senso do Montanha
Eu sei que essa frase é complicada, mas dependeria muito do bom senso do Montanha de não matar o Loras durante aquele combate. Obviamente que poderia acontecer, porque é uma batalha, e teria uma batalha entre as forças do Loras, do Ned ali, as forças do Ned, do Trono de Ferro, lideradas pelo Loras, contra o Montanha. Mas talvez até temos que considerar vários cenários aqui, né? Por exemplo, o cenário de o Loras levar ainda mais guerreiros do que o Beric Dondarrion. E mesmo caindo numa armadilha, ele ter talvez forças maiores, sem contar o próprio Loras ser um guerreiro muito mais competente do que o Beric Dondarrion. A gente tá falando aqui de um dos melhores guerreiros da história de Westeros na sua geração. Talvez o Loras tivesse muitas condições de sobreviver a essa pequena batalha, e dependendo dos números de forças ali, talvez até vencer o Montanha, ou não necessariamente vencer, mas não ser capturado nem morto, conseguir retroceder, recuar com seus homens, muita coisa poderia ter acontecido. No caso do Montanha ter um bom senso e não matar o Loras, ele poderia prender o Loras, caso ele vencesse essa batalha, e talvez isso até acelerasse uma possível aliança dos Lannisters com os Tyrell, uma vez que os Lannisters teriam ali um herdeiro da casa Tyrell sob seu poder, talvez isso impedisse que eventualmente o Renly se declarasse rei, por exemplo, porque o Renly se declara rei muito com o apoio dos Tyrell que ele tinha, e somado isso a aliança que ele tinha com o Loras, o romance que ele tinha com o Loras, né? Então foi muito dependente desse apoio que ele tinha dos Tyrell, que ele não teria caso o Loras tivesse sido preso, né? Se o Loras tivesse sido preso muito antes, ele provavelmente não teria esse apoio dos Tyrell, não teria condições de se declarar rei com o apoio da Campina. Então talvez isso acelerasse alguns processos da guerra, que fizesse com que os Tyrell ou ficassem neutros durante todo o conflito, ou ainda mais provável, que eles eventualmente apoiassem os Lannisters e o Trono de Ferro desde o começo, e talvez isso acelerasse planos de casar Marjorie com o Joffrey e assim por diante. Caso o Loras tivesse sido morto, eu acho que isso inviabilizaria uma aliança dos Tyrell com os Lannisters. Então acho que isso acabaria com qualquer chance dos Tyrell se aliarem aos Lannisters. Isso faria com que os Tyrell se aliassem ao Renly, como aconteceu dentro da história, talvez por vingança aos Lannisters, ou até apoiassem o Stannis, né? Porque não tinha muito motivo para os Tyrell terem ranço do Stannis. Eles só não gostavam do Stannis porque o Stannis não é muito simpático, né? Não é muito legal. Mas talvez isso forçasse eles a apoiarem o Renly, ou talvez até o próprio Renly, em vingança aos Lannisters, quisesse apoiar o Stannis para ferrar mesmo com os Lannisters de qualquer forma. Então, já que mataram o amor da vida dele, então eu acho que isso teria mudado bastante a configuração da guerra, mas dependeria do bom senso do Montanha em capturar ou matar o Loras, e se o Loras iria perder ou não esse combate. Já sobre a segunda dúvida, se eu acho que o Martin exagera nas cenas mais 18, cara, não, eu não acho. Eu acho que inclusive tem cenas rápidas, né? O Martin nem é tão descritivo assim, né? Eu não diria que o livro chega a ser pornográfico. Ele simplesmente descreve cenas de sexo. Eu acho que sexo é parte da vida. Eu gosto das cenas de sexo particularmente, inclusive consumo obras com cenas bem mais explícitas. Vou até mostrar pra vocês. Recentemente, inclusive, eu ganhei do amigo secreto Berserk, inclusive, do amigo secreto do nosso grupo de membros do canal. E até onde eu sei, Berserk tem bastante cenas de sexo. E eu tenho várias HQs que tem uma coisa meio erótica, tipo Ministério. Nem se animem, que nem é bom. Essa aqui que eu dei pra minha esposa, que é Criminosos do Sexo, que é muito legal, essa aqui, ela é mais cômica, divertida. E uma que eu tenho que é bem erótica, que é Druna. Eu tenho a coleção de Druna também. Essa aqui é bem erótica. Eu não tenho problema nenhum com isso, gosto inclusive. É um dos meus problemas, de certa forma, com o Senhor dos Anéis, por exemplo, que eu acho tudo muito sacro, muito virginal, até falei nisso num vídeo recente aqui do canal. Apesar de Senhor dos Anéis ser muito bom e tudo mais, mas eu gosto bastante dessa parte da malícia que as crônicas têm, que The Witcher tem. Pra mim, sexo é parte da vida. Eu não gosto muito da noção moralista que a sociedade costuma ter em relação ao sexo, então sempre gosto de obras que exploram isso. Acho que o Martin explora de uma forma bastante madura, assim, não acho que ele é tão supérfluo com o sexo, apesar de muitas vezes ele colocar também a associação da violência com o sexo, que também faz parte dessa forma meio infeliz da nossa vida real, que tá dentro da história também. Mas essa cena, por exemplo, que você descreveu, é uma cena super rápida. Inclusive o Khal Drogo vai lá, dá três pedaladas e a bicicleta já fica sem pedal.
E eu acho uma cena rápida, e uma cena que nem é, nossa, super descritiva, super absurda. E ela faz parte de um contexto, né? Que os Dothraki falam que eles têm que fazer as coisas à luz das estrelas, faz parte da cultura deles. Então é isso que a Daenerys quer mostrar, que ela tá ali tentando mostrar pro Khal Drogo que ela é parte da cultura dele também. Ela tá aceitando a cultura do Dothraki ao fazer sexo na frente de todo mundo, à luz das estrelas, né? É a forma dela de mostrar pra toda aquela galera ali que ela é uma Khaleesi, né? Então acho que tem contexto, faz sentido, não é exagerado nem nada, então eu particularmente gosto bastante. E o Martin já falou sobre isso, né? Ele fala que as pessoas reclamam da história dele, que ele recebe muito mais críticas pelas cenas de sexo do que pelas cenas de violência, por exemplo, né? Que também mostra um pouco dessa moralidade que a sociedade costuma ter, desse moralismo, na verdade. E ele fala que ele prefere muito mais descrever um pênis entrando numa vagina do que um machado entrando numa cabeça. Então, essa é a resposta do Martin também sobre isso. E Druna também, ó, tem imagens bonitas e tal, não vou negar, mas o texto também não é grande coisa. Mas essa coleção do Pipoca e Nanquim, ela é bem bonita para colecionar. Mas o texto não foi a prioridade do Sarpieri quando ele escreveu Druna. E o Félix também mandou aqui uma segunda dúvida. A Guerra dos Reis das Nove Moedas foi onde começaram a ser construídas as amizades entre as grandes casas, Stark, Tully, Arryn, Baratheon e Targaryen. Mas e os Tyrell? Eles não participaram ou simplesmente não se entrosaram com ninguém? De fato, eles não se entrosaram. Acho que não à toa os Tyrell não tinham ninguém, não apoiaram a rebelião, né? Não tinham nenhum vínculo com as grandes casas que fizeram a rebelião. Na verdade, vale lembrar que me parece que o vínculo maior que foi formado durante a Guerra dos Reis das Nove Moedas foi entre Starks, Baratheon e Arryn, né? Não necessariamente até com os Tully. Apesar de que eu acho que o Peixe Negro lutou, ou eu tô muito louco, ou ele é muito novo pra ter lutado. Talvez o Hoster Tully, não lembro agora o papel dos Tully na Guerra dos Reis das Nove Moedas. Mas eu acho que o principal foi esse vínculo entre Baratheon, Starks e Arryn. Tanto que isso eventualmente levou o Ned e o Robert a serem criados no Ninho da Águia. Já os Lannisters, por exemplo, fizeram um vínculo maior através do Tywin e do rei Aerys. Então formou-se um vínculo entre os Lannisters e a casa Targaryen durante essa guerra. E acho que os Tyrell talvez ficaram meio isolados mesmo, né? Dorne também não teve um grande vínculo com nenhuma outra casa nesse momento, então mesmo provavelmente já participando, né? É um período em que Dorne estava bastante envolvido com o Trono de Ferro, mas acho que os Tyrells e os Martell acabaram não fazendo nenhum vínculo mais importante durante esse conflito, né? Não foi uma coisa forçada, né? Às vezes você vai para um rolê, tem gente que se conecta muito, tem gente que não, então faz parte. Ele também manda aqui uma terceira dúvida. Tem alguma teoria sobre a grande conspiração dos Maesters ser uma vingança dos Hightower pelo que aconteceu na dança? Tem, eu já vi algumas coisas sobre isso, mas eu acho muito forçado. Eu acho que os Hightower tinham influência sobre a cidadela de um modo geral e uma comunicação mais direta. Não à toa eles são a casa que basicamente sustenta a cidadela. Então eu acho que pode ter uma certa relação, mas não necessariamente porque os Hightower estavam se vingando da casa Targaryen. Eu acho que tem mais a ver com eles permitirem essa conspiração dos Maestres, sabe? Se ela for real, né? Dos Hightower verem como, beleza, agora a gente já não faz mais parte do Trono de Ferro, vocês Maestres façam o que vocês quiserem aí, contra a magia de vocês, não vamos se importar. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a casa Hightower participando da cidadela, e a gente tem essa ideia de que a cidadela é contra a magia, no período atual da casa Hightower, eles parecem estar cada vez mais envolvidos com magia. Eles não são tão importantes dentro da história, não aparece tanto, mas basicamente as poucas informações que a gente tem sobre a casa Hightower é que os membros dela estão envolvidos com magia de alguma forma. Então, não dá pra saber se a casa Hightower sempre foi anti-magia, se concordava com esse fim dos dragões ou não. Eu acho que se a cidadela faz alguma coisa em Westeros é porque tem a conivência da casa Hightower de alguma forma, a aprovação da casa Hightower de alguma forma, mas não que foi um plano articulado por eles e que eles se envolveram de forma muito ativa. Aí eu acho que já seria forçar um pouco as coisas. O Luca Tubarão, grande Luca, mandou: fala, Lorde Comandante, não sei se já falou sobre, mas pra você, qual sua temporada favorita da série e por quê? Se você pudesse pôr um elemento que foi deixado de fora do lado dos livros, qual seria? Bom, eu acho que eu já falei aqui, acaba que a temporada que eu tenho mais carinho é a sexta temporada, porque foi a primeira que eu assisti ao vivo, né? Ao vivo. Foi a primeira que eu assisti enquanto os episódios saíam, então foi uma experiência muito marcante pra mim, de várias formas diferentes. Eu consumi Game of Thrones
no ano de 2015, foi o ano que eu assisti Game of Thrones, então eu assisti da primeira, quinta temporada correndo, assim, coisa de 2 meses, que até pra quem maratona a série, talvez 2 meses seja um período longo pra ver, mas pra mim foi muito rápido, assim, de consumir, e eu baixei tudo pirata, não tinha HBO e tal, então foi muito louco, e aí vivi aquela parte da comunidade que viveu aquela espera pra saber se o Jon Snow tava vivo ou morto. A gente não sabia, né? E todo mundo falava que o Jon Snow tava morto, então eu vivi essa tensão de, putz, será que o Jon Snow está vivo? Será que o Jon Snow tá morto? E lembro de ter comemorado horrores quando ele voltou à vida. Eu adoro a cena dele sendo declarado Rei do Norte, gosto da Batalha dos Bastardos, gosto da cena da Cersei destruindo o septo. Depois, e eu li o livro só depois, né? Eu li o livro de 2018, só depois que, além do livro, daí você entende que tem coisas que não fazem tanto sentido, né, que essa temporada não é tão coerente, né, que ela já buga muita coisa da obra, até mesmo com a coerência da própria série, ela vai para outro caminho, mas fato é que foi uma temporada com um vínculo emocional muito forte para mim, né, e basicamente, na época tinha o HBO Go, que era o aplicativo da HBO, uma porcaria o HBO Go. Na verdade, acho que a gente assistia pelo HBO Go ou pelo provedor de internet. Então, se você pagava TV a cabo, você podia assistir HBO pelo computador, mas já era um negócio meio bugado, assim. Aí eu assistia na minha tela, no FaceTime com a minha esposa, que antes era minha namorada, eu gravando a tela para ela poder assistir também, né, no FaceTime. Assim, foi maluquice. Mas eu gosto, então eu tenho esse vínculo emocional. Agora, acho que de modo geral, a primeira temporada é a mais marcante de todas, né? É a temporada que é a melhor adaptação, que tem, né, momentos muito decisivos, que transformou Game of Thrones no que ela é, né, no que foi a série. Então acho que a melhor é a primeira temporada. E se eu pudesse colocar qualquer coisa que não tá nos livros dentro da série, eu colocaria Arianne Martell e tentaria salvar o arco de Dorne, dando mais importância pra ele, né? Mas é isso. Já o Luiz manda aqui, fala TH Magaldi, tudo bem? Tudo de boa, meu mano? Tudo de boa, e você? Primeiramente, queria te parabenizar pelo seu trabalho, curto muito seus vídeos. Muito obrigado. Tenho 2 dúvidas envolvendo a Patrulha da Noite e a Muralha. Primeira, se o objetivo do Mance era só atravessar a muralha, por que ele escolheu atacar Castelo Negro ao invés de um castelo que estivesse desabitado? Ele foi patrulheiro, sabia quais castelos estavam vazios. Não era mais fácil isso do que atacar Castelo Negro? Bom, acho que tem 3 pontos aqui pra gente considerar sobre essa sua primeira dúvida. O primeiro deles é que nem todos os castelos da muralha têm passagem de um lado pro outro, né? Tem vários castelos da muralha que não tem portão. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Não daria para atacar um castelo vazio que não tem portão, que é muralha sólida. Então, acho que esse é o primeiro fator a se considerar. Segundo, que ele só queria atravessar a muralha. Sim e não. O Mance, ele queria forçar a passagem dele. Ele queria que a Patrulha da Noite fosse vencida a ponto de permitir que ele passasse e que ele se assentasse, especialmente ali na dádiva, talvez. Porque o ponto do Mance, ele queria que o povo dele pudesse existir do lado de cada muralha. Não adiantava nada ele passar secretamente pela muralha, aí o povo dele passar pro lado de cá, ficar todo disperso, e a Patrulha da Noite reunir forças, atacar ele pela retaguarda, enquanto os Starks atacavam eles pela frente, algo assim. Então isso seria muito, muito maluco. Ele tinha que de alguma forma forçar a estabilidade do povo livre ali no norte, provavelmente nas Terras da Dádiva. Que é isso que o Jon Snow acaba proporcionando para ele lá no 5º livro. Um acordo que permite que o povo livre não só passe, mas se assente nas Terras da Dádiva, né? Por isso que o Mance queria estar seguro com o povo dele, né? Ele era um rei, não só um conquistador, por assim dizer. Então acho que esse é um fator importante também. Fora que vamos pensar que tem um castelo menor da patrulha que tem um portão que daria para o Mance passar. Mas o ponto todo é que Castelo Negro não estava super fortificado. Castelo Negro não era um castelo super forte, super bem defendido. Tinha meio gato pingado lá defendendo Castelo Negro. E qualquer castelo da muralha teria isso. Qualquer castelo da muralha teria lá 20 soldados que poderiam defender o castelo. Porque a muralha é uma defesa muito boa. Então mesmo que ele atacasse outro ponto da muralha, teria 20 patrulheiros lá para defender, para impedir a passagem e para fazer resistência, né? Talvez ninguém tão determinado quanto o Jon Snow, mas que é um protagonista da história,
mas de qualquer jeito teria alguém defendendo outros pontos da muralha e precisava de pouca gente para defender a muralha. Esse que é o grande ponto. Precisava de poucos soldados para defender. Então é por isso que não adiantava exatamente passar por outro castelo. Talvez outro castelo da muralha com um portão menor dificultaria a passagem também, porque seria mais lento a passagem. Então daria mais chance para os defensores atacarem. Então meio que não tinha uma escolha muito fácil para o Mance, né, nesse caso. E a segunda dúvida que ele manda é: lendo o livro do Mundo de Gelo e Fogo, vi que cerca de 500 anos em Westeros, o senhor comandante da patrulha era no Hightower. As pessoas de outros reinos sempre puderam se juntar à muralha? Sim, sempre puderam se juntar à muralha. A muralha sempre foi uma colônia penal meio independente. Assim como a cidadela é independente, mas ligada aos Hightower e fica na Campina e manda mestres para todo mundo, a muralha também, apesar de ficar no norte e ser meio sustentada pelos Starks, ela também sempre foi independente, sempre recebeu prisioneiros de todo mundo. Não à toa a rainha Nymeria, a princesa Nymeria, na verdade, quando vence a guerra ali pela unificação de Dorne, manda vários reis dorneses que ela derrotou para a muralha, né? Então, muito tempo antes. Então, sim, a muralha sempre recebeu gente de todo o território. A Marielle Barbosa manda aqui: minha pergunta é mais um Arif. E se o Ned tivesse morrido em uma das batalhas da rebelião, quem cuidaria de Winterfell? A Cat já estava grávida do Robb em Correrio, mas o Benjen já tinha ido para a muralha? Será que ele ficaria para ser meio que um regente ou essa função ficaria para Cat? Pensando que ela quase não tinha interagido com nenhum nortenho fora o marido por poucos dias e não sabia direito como as coisas funcionavam no norte. É uma boa dúvida, tá? É uma boa pergunta. Eu acho que nesse caso a Catelyn seria regente, né? Ela iria governar o norte em nome do Robb até ele se tornar maior de idade. Mas aí talvez tivesse... Assim como a Lysa Tully, né? Parando pra pensar, é o que acontece justamente no Vale de Arryn, né? A Lysa Tully, o Jon Arryn morre, talvez ela já tivesse alguma experiência ali no Vale, né? Mas eu acho que eles passaram a maior parte da vida deles em Porto Real, com o Jon Arryn sendo mão do rei. Mas ela vai pro Vale de Arryn e governa em nome do filho como regente. Então acho que seria o que aconteceria com a Catelyn também, de qualquer jeito, né? Ela governaria como regente em nome do Robb. O Benjen, eu acho que não tinha ido pra muralha até aquele momento. E talvez uma morte prematura do Ned impedisse o Benjen de ir pra muralha. Talvez ele ficasse em Winterfell justamente para ajudar o sobrinho, por exemplo, né? A ajudar a criar o sobrinho, ser uma presença ali, né, masculina, forte e Stark na vida do Robb, até ele atingir a maioridade. Depois ele veria o que ele iria fazer. Mas acho que a Catelyn governaria e ela poderia sempre ter ajuda de outros lords de Westeros para, enfim, auxiliar ela, né? Não acho que a Catelyn casaria com o Benjen, acho que já adianto isso, porque isso já ameaçaria também, né, uma possível futuro do próprio Robb, né, se ela tivesse ali um segundo marido Stark. Talvez eventualmente ela casasse com outro lord nortenho, algo do tipo, não sei, para unir, para também ter uma outra figura de poder para ajudar a consolidar a posição dela. Mas acho que, via de regra, ela seria regente, sim. Ela precisaria de ajuda de talvez outros membros da casa Stark, como Benjen, ou outros membros da casa, eu digo, um Maestre Luwin, um Sir Roderick Castle, que ficariam bem presentes ali para ajudar ela a conhecer o norte, a governar o norte. Precisaria do apoio de outras casas, talvez fazer alianças para consolidar a posição dela, mas acho que, via de regra, ela seria regente. Inclusive, o George R. Martin sempre falou que ele escreveria uma história de Dunk and Egg que se passaria em Winterfell. E falaria sobre as She-Wolves de Winterfell, as mulheres lobas de Winterfell, que é um período da história da casa Stark em que os homens Stark estão meio que mortos e a casa Stark fica governada por mulheres, por um grupo de mulheres da casa Stark, que são chamadas as lobas de Winterfell. E acho que a líder é mais ou menos isso, né? Ela tem um filho, ela é uma esposa de um Lord Stark que faleceu, não lembro agora quem. Ela é esposa de um Lord Stark que faleceu, e ela é mãe do futuro Lord Stark, mas ela não é Nortenha, né? Então, ou ela não é Stark, né, pelo menos. Então ela precisa administrar o Winterfell sem ser uma Stark, com um bebê criança sem ter um marido para apoiar. Então isso já até aconteceu na história da casa Stark. Então seria a Catelyn mesmo que teria que se virar para conhecer o norte, para abraçar o norte e para, enfim, de alguma forma criar o Robb enquanto ela própria aprende como governar o Winterfell. Uma história foda, tá? É isso que eu falo das Crônicas de Gelo e Fogo, com os What Ifs. Tem muitos cenários que o Martin poderia ter explorado com esses personagens e com esse universo que ele criou. Ele é tão bom que teria vários outros caminhos que ele poderia ter explorado da história, que ainda são interessantes, que ainda poderiam ter dado contextos muito legais. E isso é uma das coisas que eu mais gosto das crônicas. A Ana Flávia, nossa velha ama, mandou: oi, Ti, tudo bem com você? Sim, contigo, Ana.
Ei, você sabe dizer onde o Rhaegar foi sepultado? Será que ele teve um funeral? É uma informação possivelmente inútil, mas mesmo assim surgiu uma dúvida. Obrigado, beijos. A gente não tem essa informação do que aconteceu com o corpo do Rhaegar. Eu presumo que ele tenha sido queimado, que era o padrão já para os Targaryen. Pensando num campo de batalha, né, com muita gente morta e tudo mais, eu acho que a solução mais prática também é promover uma queimação coletiva, por assim dizer. E acho que o Rhaegar simplesmente foi colocado no meio. Não vejo o Robert tendo qualquer cerimônia com o corpo do Rhaegar. A Casa Targaryen meio que também já estava para acabar, né? Então nem tinha para quem enviar o corpo do Rhaegar, por assim dizer, em respeito ou algo do tipo. Então acho que ele só foi realmente queimadinho. E junto com outros vários corpos de soldados que morreram ali na batalha do Tridente. Então imagino que isso que tenha acontecido com o Rhaegar é meu palpite. Já o Harry Ramanov mandou aqui: gostaria de mandar minha dúvida de perguntas e respostas muito atrasada. Não tá atrasada. Mas já vou avisando que eu já li a dúvida dele aqui e é um spoiler de... tem spoiler de A Dança dos Dragões, tá? Então, House of the Dragon. Então, se você não quiser ter esse spoiler, pule para a próxima dúvida. Ele fala: eu não sei se tem alguma explicação canônica, mas como tiraram o corpo do Aemond e a Vhagar do fundo do Olho de Deus, do Lago Olho de Deus? Não sei se ela caiu em um lugar fundo ou próximo à margem, já que o Caraxes se arrastou para fora, mas pelo que me lembro, ela ficou submersa. Então, como conseguiram retirar o crânio, o Aemond e a espada? Houve uma seca, uma drenagem, alguns mergulhadores ou correntes do Rei da Noite? Ironia. Então, a ideia da corrente, ela é ridícula pro Rei da Noite, porque onde é que os zumbis produziram essa corrente, que horas que eles produziram essa corrente e quando que eles fizeram isso? É ridículo pelo contexto. Mas, no caso de Westeros, a gente pode pensar vários cenários em que uma corrente foi usada de fato, cordas, correntes. Porque, por exemplo, o rei Aegon III, ou o próprio Conselho de Regentes, ao saber que o corpo da Vhagar caiu no Lago Olho de Deus, quando tiveram essa informação no fim da guerra, puderam muito bem falar assim: ó, vamos organizar uma equipe de pessoas para ir lá buscar. Afinal, tem uma espada da casa Targaryen importante, de aço valeriano, que tá lá. Podem roubar a qualquer momento. Então vamos organizar um grupo de pessoas, né, para fazer isso. Então vamos pagar pessoas para irem lá, mergulharem no rio, tirarem o dragão, tirarem a espada. Vamos mandar ferreiros forjarem correntes, assim como o Tyrion faz. Nem precisa ser correntes tão absurdas, né? Mas vamos mandar um monte de ferreiros forjarem corrente, vamos preparar um plano para resgatar o crânio do dragão, que é um costume da casa Targaryen, e resgatar a espada por assim, por consequência, né? Então, pode ter acontecido de várias formas, né? Eu acho que também não é nada absurdo de pensar que os próprios plebeus podem ter se organizado para caçar tesouros, né, sabendo que rolou uma batalha lá. Vamos pegar nossa oportunidade, vamos mergulhar no lago e ver se a gente acha algum tesouro, algum rubi, alguma joia que um deles estava usando na hora. Com certeza, depois de toda a batalha em Westeros, deveria ter lá o festim dos corvos, né? Não só dos corvos de verdade, mas das pessoas que iam nos campos de batalha para tentar roubar armas, para tentar roubar coisas. Eu sei que em The Witcher isso até é um negócio, né? Pessoas que recolhem os corpos, eles fazem isso, daí é um serviço meio social, né? Porque o corpo ali no meio do campo de batalha vai causar doenças. Então eles, e no caso de The Witcher, monstro também, né? Os carniçais que vão aparecer e tudo mais. Mas tem essas pessoas que recolhem os corpos e elas fazem serviço e elas já conseguem resgatar, né, todos os itens de valor que esses corpos tinham e daí elas vendem, né? Então é uma forma de fazer um negócio. Em Westeros, a princípio, a gente não tem isso, mas considerando que os plebeus têm uma vida miserável, para eles pular num lago para caçar tesouros, provavelmente não era um risco muito grande, né? Então eu imagino que seria muito fácil de fazer isso, né? Mas eu acredito que no caso do corpo da Vhagar e da espada, que eram itens importantes que estavam lá no lago, houve realmente uma missão formal, provavelmente do Trono de Ferro, para resgatar esses itens, né? E eu não vejo isso sendo muito trabalhoso, né? Mandar algumas pessoas para mergulharem, forjar correntes ou usar cordas para tentar arrastar o corpo os ossos do dragão, né, para fora, assim como tirar a espada do olhinho do Aemond que estava lá perfurada gloriosamente, né? Então não vejo muito problema para fazerem isso. Talvez até drenar o lago, né? Eu imagino que existia a gente tem essa noção de que essa coisa meio tipo, como os egípcios construíram as pirâmides, né? Como se as pessoas da história da humanidade desde sempre não tivessem soluções absurdas para fazerem as coisas, né? Como se a humanidade, como sociedade,
desde sempre criou soluções para problemas práticos e essas soluções simplesmente foram evoluindo, né? Então se hoje a gente tem um canal do Panamá, sei lá, sistemas de drenagem de lugares enormes, é porque há muito tempo atrás as pessoas já faziam sistemas de drenagens, às vezes olhando para a natureza e vendo formas que a natureza fazia, às vezes criando soluções do zero mesmo, muito engenhosas, mas as pessoas sempre deram um jeito, né? A humanidade sempre deu um jeito de fazer as coisas do jeito dela, né? E a gente sempre fez coisas absurdas, né? Sei lá, pra mim, moinho é uma parada absurda. Tipo, quem teve a ideia de olhar pro rio e falar, porra, vamos usar a força do rio pra gente moer os nossos grãos? E construiu toda aquela parada para fazer. Eu acho absurdo, mas a sociedade sempre deu um jeito, né? Então, eu imagino que sistemas de drenagem de lagos e coisas do tipo não sejam recentes, né? Imagino que as sociedades muito tempo antes já tinham formas de drenar lagos, de tirar coisas grandes de lagos, durante as navegações, de procurar tesouros em navios que não tivessem encalhado em um lugar muito fundo, ou até de salvar restos de navios, né? Imagino que sempre houveram soluções para esse tipo de problema. E por isso que eu acho que o George R. R. Martin nem se preocupou em dar essa resposta, porque, enfim, a sociedade sempre deu um jeito para essas coisas, né? E acho que mergulhadores, caçadores de tesouro, ou até um plano do Trono de Ferro de vamos nos preparar, vamos reunir um grupo de mergulhadores, de pessoas dispostas, vamos pagar mercenários, enfim, para fazer esse trabalho, vamos construir correntes para fazer tudo isso. Não me parece nada muito complicado. Já a Gabi S. mandou, no primeiro livro vemos que Yoren quer levar o Jaqen H'ghar, Dentadas e o Horde para a Patrulha da Noite, mas os dois últimos são tanto selvagens. Se por acaso as coisas corressem de forma diferente e o Yoren conseguisse levar eles, acho que conseguiriam se adaptar na patrulha e se não, seriam executados? Acho que eles não conseguiriam se adaptar também, tá? Acho que pela forma como a patrulha funciona, seria difícil esses caras conseguirem, enfim, se adaptar bem ao código da Patrulha da Noite. Talvez porque a gente vê pela forma como a patrulha que lá se formam alguns grupos e tem sempre gente que tá lá pelo bullying, né? O Ser Alistair Thorne, por exemplo, ele é claramente um cara frustrado que desconta nos novatos as frustrações dele, né? Então, não seria estranho pensar que algo assim poderia acontecer, do Horde, do Dentadas se unirem ao Ser Alistair para formar uma panelinha na patrulha, no qual eles têm alguns privilégios e, enfim, se aproveitam dos mais fracos da patrulha. Poderia acontecer, mas eu acho que via de regra eles tentariam fugir, poderiam ser bem-sucedidos na fuga ou acabar sendo executados mesmo, né? Depende um pouco de outras coisas que aconteceriam do contexto da patrulha, né? Quando eles chegassem lá, estaria rolando a grande expedição, então eles provavelmente chegariam na patrulha e teria muito menos gente lá. Então, enfim, depende um pouco do contexto, mas eu acho que eles realmente teriam dificuldade de se adaptar e sabendo como os dois são, eu acho que eles estavam muito mais interessados em pilhar e serem violentos e eventualmente acho que tentariam fugir ou, enfim, tentariam fazer motim dentro da patrulha, mas acho que eles dificilmente se adequariam ao padrão de um bom patrulheiro da Patrulha da Noite. Já o Felipe Michelin Fortes manda aqui, minha pergunta é sobre a Melisandre e os poderes de R'hllor. Se eu não me engano, em A Fúria dos Reis, a Melisandre usa o sangue do Edric Storm em sanguessugas e, em tese, usa o poder de R'hllor para condenar 3 reis ao triste fim de sua jornada terrena. 3 reis realmente saltam da ponte da vida. O Robb Stark por um conchavo entre os Frey, os Bolton e os Lannisters. Balon Greyjoy vai de arrasta por um homem sem rosto contratado por seu irmão Euron e o insuportável Joffrey. Parte dessa para Prior, eu espero, pela trama dos Tyrell. Bom, a questão é a seguinte, a Mel e o R'hllor têm poder para fazer isso? Eles realmente investiram o paletó de madeira nos 3 reis? Ou tudo não foi só conveniência da Melisandre para enganar o pobre do Stannis? Quer dizer, será que ela só previu os ocorridos e usou isso como argumento para convencer o Stannis a adotar o R'hllor de vez? Desculpa as formas criativas de nomear o fim, mas não quero correr o risco de desmonetizar o canal. Não tem problema. Muito obrigado pela preocupação, inclusive. Bom, mas a tese toda aqui da pergunta é: a Melisandre tinha realmente o poder para matar os 3 reis? Ou ela só previu que eles iam morrer nas chamas e enganou o Stannis dizendo que ela estava usando sangue de reis para matar os 3? Eu particularmente acredito, pela forma como a Melisandre e a gente tem até um capítulo dela em A Dança dos Dragões, que a gente tem o POV dela, e pela forma como ela acredita no R'hllor, eu acho que ela não estava enganando o Stannis. Eu acho que realmente foi um ritual para matar os 3 reis, né? E
E acho que é isso. O Roller, ele é uma criatura, um deus ou uma criatura, uma entidade que tem realmente poder. A gente vê esse poder dele se manifestando em diferentes momentos da história. E acho que é isso. Acho que ele tinha esse poder de usar o sangue do rei para fazer grandes rituais, para fazer grandes coisas, né? Usar esse ritual do sangue do rei para fazer grandes coisas. E acho que é estranho essa forma, né? Pensar como uma divindade funciona, né? Por que a divindade precisa de sacrifício? É um deus, ele é super poderoso. Por que ele precisa de sacrifícios? Por que ele precisa de provas de fé? Né? Isso é uma questão tanto para as crônicas quanto para a vida real, de certa forma. Mas aí são questões teológicas. Mas eu acho que, pensando no como a gente sabe que o Roller funciona, eu acho que o Roller, o que ele gosta mesmo é dessa devoção humana, né? Desse sacrifício não só físico, mas emocional dos seres humanos. Ele quer conquistar, de forma geral, a devoção do Stannis, a ponto do Stannis sacrificar o Edric Storm. Eu não acho que, em qualquer contexto, sanguessugas com sangue de rei vão funcionar. Entendem? Eu não acho que é um ritual mágico fixo, uma fórmula mágica, que sempre vai funcionar. Se você pegar uma sanguessuga com sangue real, você sempre vai conseguir matar quem você quiser. Não acho que é isso. O que eu acho que aconteceu ali é que o Roller queria que o Stannis cedesse. Ele queria que o Stannis se transformasse num devoto 100%. Ele queria que o Stannis se comprometesse com a causa dele a tal ponto de queimar o Edric Storm. E para isso, o Roller cedeu um pouquinho de poder. Ele foi lá e falou assim, quer saber, Stannis? Eu vou te mostrar como você tem sim que me adorar, você tem que sim que ceder ao meu poder. Eu vou dar muito pra você, se você me dá um pouquinho, sabe? Então, pega as sanguessugas com o sangue do Edric Storm, queima elas, que eu vou te mostrar tudo que eu posso fazer e ainda mais caso você ceda pra mim. Então eu acho que foi isso. Foi o Roller dando sinais, dando uma demonstração do que ele pode fazer caso o Stannis se comprometa. Eu acho que em outros contextos, pegar uma sanguessuga com sangue real e queimar, se o Roller não tiver engajado na tua causa, não vai acontecer nada, sabe? Se um outro bastardo do Robert simplesmente tirasse um pouquinho de sangue de si mesmo e tentasse fazer um ritual para matar um rival, não acho que daria necessariamente certo. Eu acho que ali o ponto é o contexto. É o Roller, através da Melisandre, querendo que o Stannis faça o pacto, sabe? Querendo que o Stannis concorde com o pacto. Queime o Edric Storm, se comprometa 100% com a minha causa. E eu vou te mostrar todo o meu poder. E aí ele cede um pouquinho a mais de poder nesse ritual das sanguessugas para convencer o Stannis finalmente. Né? Então ele mata ali os 3 reis. Ou simplesmente permite a morte deles, porque é um negócio da vida real também, né? Tipo, o médico, a pessoa chega doente no hospital, faz 3 cirurgias, né? Fica em coma, passa por 3 meses, os médicos quebrando a cabeça para saber como salvar a pessoa, fazendo plantão, cirurgias de horas e horas, testando remédios diferentes, dá lá 6 meses a pessoa tá curada, e ela fala o quê? Graças a Deus, né? Deus me salvou. Daí depende do seu tipo de crença, né? Você pode ser um ateu e falar assim, cara, não existe Deus e foi só o trabalho dos médicos. Você pode ser muito religioso e falar, tipo, não, Deus deve ter aparecido para essa pessoa num formato de anjo, passou a mão sobre ela e curou. Ou você pode ser, como eu acho que a maior parte das pessoas de pensar e falar assim, não, Deus capacitou os médicos, Deus deu a sabedoria aos médicos, Deus ajudou os médicos a pensarem, viu o esforço do médico, viu a fé da pessoa, viu a fé dos parentes, e aí nisso resolveu sussurrar aos poucos as respostas para os médicos, ajudar os remédios a funcionarem aos pouquinhos e deu certo, sabe? Eu acho que depende da forma de como você vê a fé, né? Talvez seja mais, não sei qual que é o contexto que o Felipe vem, né, de família, de formação, mas eu que fui criado a vida inteira na igreja, pra mim é meio normal essa lógica de que Deus age através da realidade, né? Sempre convivi com esse tipo de conceito, né? A ideia de que Deus faz as coisas acontecerem na vida real, de uma forma natural, mas que no final das contas foi ele que fez tudo acontecer. E eu acho que é esse caminho que o Martin explora com o Roller, né? Um Deus que talvez é todo poderoso, mas que precisa da fé, que precisa dos sacrifícios humanos, que precisa da devoção para decidir agir, né? Porque ele quer esse retorno emocional das pessoas que cultuam ele, né? Então, enfim, não sei se respondi sua dúvida, mas acho que é uma discussão super interessante, super válida. Tentei passar um pouquinho assim, de como eu enxergo essa relação dos poderes do
R'hllor, da Melisandre, e essa relação que o R'hllor tem de querer, parecer querer cada vez mais a devoção do Stannis, né? Ele tá sempre querendo mais do Stannis, porque eu acho que é um pouco, né, de como a maior parte das religiões acaba criando Deus, né? Com esse tipo de aspecto, né? Já a Daphne manda aqui, tem alguma teoria maluca que você acredita? Eu não sei se são teorias malucas, né? Tipo o Hodor Cavalo, ou Ned Pomba. Mas eu gosto da teoria do Jon Snow ser o Rei da Noite. Não necessariamente acredito, mas gosto, tá? Gosto da teoria. Gosto também da teoria do Jaime ser o Azor Ahai. Acho que seria foda, assim, se o Martin fizesse, no final das contas, ele ser o Azor Ahai. Não acredito também, né? Acredito que a Daenerys é o Azor Ahai, mas gosto da ideia de ser o Jaime, assim. Acho que seria, se o Martin fosse pra esse caminho, se essa fosse a resposta final do Martin pro conflito da Longa Noite, acho que seria legal. Poderia encaixar muito bem o Jaime Azor Ahai. Seria uma história de redenção épica. Então gosto. Mas ultimamente eu tenho sentido que a coisa mais maluca que eu acredito nas crônicas é que os Martell vão ter algum futuro importante na história. Porque se a gente parar pra pensar, os Martell planejam, né, pincelam ali um desenvolvimento pra história, mas o Oberyn morre, o Quentyn morre e a Arianne, né, ninguém sabe pra onde exatamente ela vai. Mas parece até que ela vai ir pra um caminho meio contrário ao futuro da história, né? Ela parece que vai se associar ao jovem Griff e isso não parece ser o final feliz para as Crônicas de Gelo e Fogo, né? O caminho do jovem Griff. Mas eu queria muito, sabe? Porque eu acho o arco... Obviamente, eu gosto muito mais da Arianne do que a média. É uma das minhas personagens favoritas. Mas eu gosto muito, de um modo geral, de Dorne. Do arco de Dorne, do Doran Martell, sabe? Da grama que esconde a víbora. E eu queria que isso tivesse uma resposta. Eu queria isso, uma resposta do Martin positiva, no caso, né? Eu queria que todo esse arco de Dorne terminasse de uma forma foda, sabe? Não necessariamente feliz, mas foda. Eu queria que ele tivesse um papel foda na história. E tenho medo de que eles acabem não dando em nada. Então, talvez a crença mais maluca que eu tenha sobre as crônicas é que esse final de Dorne pode ser feliz, né? Mas atualmente eu tô muito comprometido com uma teoria maluca que eu mesmo criei, de que os Ventos do Inverno saem em 2026. Essa também é uma teoria maluca que eu acredito. Já o Otsugi Zé mandou: Olá, TH, desde que comecei a ler a Zoiaf, de tempos em tempos eu tenho uma dúvida paira na minha cabeça. Qual a mensagem que o George R. R. Martin quer passar para nós com seus livros? Você acha que isso é necessário? Claro que podemos extrair várias mensagens de uma obra, e talvez essa questão seja mais íntima, mas existe alguma mensagem central que você identificou? PS, desculpa se a pergunta foge um pouco da lore dos livros, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. PS, mesmo não sendo ativo, o grupo de WhatsApp é maravilhoso de estar. Um abraço a todos. Olha só. Então, muito obrigado por fazer parte do grupo e acho sua dúvida uma ótima dúvida pra gente discutir aqui. Bom, pra ser sincero, até combinou com a dúvida anterior, que o vídeo que eu tenho sobre a Casa Martell e o futuro da Casa Martell, eu falo isso nesse vídeo, né? Que qual seria a mensagem do Martin pra história? Que talvez, nesse vídeo, eu especulo que talvez a ideia do arco dos Martell não dar em lugar nenhum seja do Martin querendo passar uma mensagem de que a vingança não vale a pena, por exemplo. E que talvez por isso o arco dos Martell não vá dar em lugar nenhum, né? E se o Martin fizesse os Martell serem bem-sucedidos, talvez ele passasse a mensagem de que a vingança funciona, né? Seria contra o seu Madruga, né? Que diz que a vingança nunca é plena, matar uma envenena. E até muita gente nesse vídeo me respondeu falando que não acha isso, não acha que a mensagem das crônicas seja essa, que não necessariamente as crônicas têm uma mensagem unificada. Eu não lembro exatamente do contexto, mas eu sei que o final desse vídeo me marcou muito de eu falar sobre essa ideia de qual seria a mensagem das crônicas e ter muitas respostas da comunidade em relação a isso. Respostas muito boas até. Então, enfim, eu particularmente acho que as crônicas de Gelo e Fogo não têm uma mensagem central na história. Eu acho que, sinceramente, pra mim, isso é um negócio que faz um pouco de falta. É uma opinião minha. Eu não acho que a história seja pior por não ter uma mensagem central, mas é uma coisa que pra mim faz falta. Eu gosto de obras que, no final das contas, tem uma grande mensagem a ser contada, né? Eu acho que nesse vídeo eu até cito Harry Potter, nesse vídeo de Dorne, dos Martell, eu cito Harry Potter, que tem algumas mensagens muito claras. Hoje eu vejo que Senhor dos Anéis, por exemplo, tem uma mensagem muito clara, uma mensagem meio cósmica que passa por toda a história. Não necessariamente isso é o mais importante também, mas eu gosto de analisar essas mensagens que são passadas na história. Eu acho que as Crônicas de Gelo e Fogo me marca muito a ideia que o Martin sempre fala, da ideia do coração humano em conflito consigo mesmo.
esses dilemas do coração. Eu acho que isso acaba sendo a grande mensagem da história. Não é uma mensagem definitiva, uma filosofia moral que vai ficar com todo mundo depois que terminar de ler, mas eu acho que é um negócio que quando você analisa, você percebe como a vida é difícil e cheia de escolhas, e como muitas vezes a gente tem que olhar para dentro e questionar os dilemas que a gente está vivendo e tentar entender o que é mais importante pra gente e seguir por um determinado caminho. Talvez o motivo pelo qual eu goste mais da história da Daenerys, de todos os outros personagens, é justamente porque é na história dela que eu enxergo mais desses dilemas. De como a Daenerys tem que o tempo todo questionar se ela tá indo pro caminho certo e o que ela deve fazer quando tá todo mundo contra ela ou todos os inimigos contra ela e ela tá se sentindo insegura e ela pensa, o que eu devo fazer agora? E se eu olhar para trás, eu estarei perdida. E, porra, isso eu acho muito foda. Acho que é um pouco também do contexto dos Martell também, né? Recentemente, né, já me antecipando, eu reli os capítulos de Dorne, de O Festim dos Corvos, que a gente está agora no Clube das Crônicas, e tem essa parte do Doran falando para Arianne, né, quais são os desejos do nosso coração. E eu acho todo esse diálogo do Doran com a Arianne emocionante, assim. Não é nada grandioso dentro da história, mas eu acho foda. É um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do Doran e da Arianne. Essa relação de pai e filho deles, que pra mim é muito foda, que funciona. E a galera até fala que a Arianne é uma versão da Cersei. Não é. Eu acho que esse capítulo dela em Festim já tira qualquer possibilidade dela ser uma Cersei. E ele fala para ela sobre isso, sobre os desejos do nosso coração, de buscar quais são os verdadeiros desejos do nosso coração. Enfim, eu acho que tem essas pequenas mensagens dentro das crônicas, que não é uma mensagem definitiva que serve para toda a história, mas que tá nos dilemas dos personagens, sabe? O Jon também é um personagem que tá o tempo todo vivendo com dilemas de quem ele é, de que ele vai fazer, se ele vai seguir 100% os desejos do coração, ou até onde vai a honra dele, e o que é certo de se fazer, e de enfrentar os outros para fazer o que é certo, e o que isso diz sobre ele, esse medo que o Jon tem também de seguir o caminho errado, de desonrar a memória da família. Acho isso muito marcante. O Tyrion, que é um personagem que também tem esses dilemas, mas parece que está seguindo pelo caminho errado até agora, mas acaba encontrando a merreca, que serve como uma âncora para que ele não se afaste demais de quem ele realmente sempre foi, por mais monstruoso que ele queira ser. Enfim, eu acho que tem pequenas mensagens espalhadas pelas crônicas que falam sobre esses dilemas do coração e de como a gente encara eles, né? E se você pega isso para sua vida, de parar para pensar quais são os dilemas que você tem vivido, o que isso fala sobre você, sobre os caminhos que você quer seguir ou está seguindo, sobre as pessoas que estão ao seu redor e do que o seu coração realmente quer. Se você começar a se questionar isso, você vai se enxergar mais nos personagens das crônicas e talvez você encontre até respostas para suas dúvidas, né? Ou motivação para os seus dilemas, para enfrentar os seus dilemas. E eu acho que é por aí. Também não tenho uma resposta definitiva aqui para dar, mas com certeza nos comentários talvez a galera tenha outras visões que possam complementar o que eu trouxe aqui, talvez até te responder melhor sobre quais são as mensagens que as crônicas passam, sabe? Já o Gabriel Rocha manda aqui: opa, Thiago, tudo bem? A minha dúvida é por que o Lord Tywin não se casou de novo depois do nascimento do Tyrion? Um casamento com a Hightower, Arryn, Baratheon, até mesmo com a Lysa Tully seria vantajoso e daria a ele herdeiros. Politicamente e o legado da casa seriam umas melhores coisas. Bom, eu acho que realmente, politicamente, faria muito sentido o Tywin casar de novo, e até com essa coisa que ele tem sobre ter os herdeiros e ter uma família perfeita, eu também acho que faria muito sentido ele se casar de novo, pensando até na personalidade, nos propósitos do personagem, não só pelo contexto político de Westeros, mas, de novo, pela personalidade e pelos planos que o Tywin tem, faria muito sentido ele ter mais filhos, né? Já que ele é tão preocupado com a sucessão, já que o Tyrion não foi um filho que saiu como ele queria, então ter mais filhos seria uma boa resposta para muitos dos dilemas que o Tywin parece ter durante a obra. Mas eu acho que a grande questão é que, indo contra tudo que o Tywin tenta mostrar ser, no final das contas, ele era muito apaixonado pela Joanna Lannister. Isso é canônico, né? Todos os personagens falam que o Tywin nunca mais sorriu depois que ela morreu, e que ela realmente era a única que controlava ele, ela era a única pessoa que ele realmente amava. Tem todo esse lore dentro da história de que o Tywin realmente era muito vendido pra Joanna, que ele era muito apaixonado, que ele amava ela muito. Então eu acho que, apesar do Tywin ser essa figura poderosa,
ser esse personagem que queria pensar no legado da casa Lannister acima de tudo, que é extremamente pragmático, eu acho que ele tinha isso de que ele não conseguiu se casar novamente, porque ele perdeu o grande amor da vida dele, e por mais que a personalidade dele fosse super fria, esse era o ponto fraco dele, de não ter casado novamente por conta da Joanna, que ele amava, e ele não conseguiu substituir o lugar dele e de alguma forma colocar outra pessoa no lugar que era dela, de esposa. E é isso, acho que esse era o bloqueio que o Tywin tinha, e por isso ele não se casou novamente e supostamente não teve nenhum outro filho depois do Tyrion. Essa é a minha interpretação. Não é nada canônico essa resposta que eu tô dando, é a minha visão, eu acho que é isso. Mas talvez dos comentários também a galera possa dar outros motivos, né? Talvez o Tywin já fosse um pouco velho. Com a Lysa Tully, eu acho que ele não casaria porque ela já tinha fama de já ter engravidado, já tinha rumores sobre ela. Não à toa o Jon Arryn, que acaba casando com ela, e até o Hoster Tully fala que ela ainda se deu bem, né? Porque tinha esses rumores sobre ela já ter não ser mais virgem e tudo mais. Então a Lysa eu acho que não seria uma opção pro Tywin, mas realmente poderia ter uma Hightower, né? Ou até alguém das terras ocidentais mesmo, né? Outras casas das terras ocidentais que ele poderia facilmente encontrar uma esposa. Mas eu acho que o Tywin realmente amava a Joanna, foi o grande, talvez o único amor da vida dele, e ele nunca conseguiu superar isso, nunca conseguiu substituir ela. Era um bloqueio emocional que o Tywin tinha, e se a gente parar pra pensar, os Lannisters todos são cheios de bloqueios emocionais, então faz sentido que o personagem ele ter esse bloqueio, por mais frio e pragmático que ele tentasse ser. Já o Júnior Lima manda aqui: salve Thiago, beleza? Observei ao ler os capítulos do Tyrion no 5º livro, com a profecia que a Quaithe falou para Daenerys: cuidado com o senescal perfumado. E a Daenerys sempre achou que essa profecia seria relacionada ao seu senescal Reznak Morreznak, que é descrito por ter um perfume destacado. No entanto, no capítulo em que o Tyrion está indo para Meereen, temos a informação de que o navio se chama Salazores Coran, que acho que é assim que se escreve, se não for me corrija, que na tradução para o idioma comum se chama Intendente Perfumado. Eu tenho a sensação de que a Quaithe não estava falando do Reznak, mas alguém que estava nesse navio por ser parte da profecia. Talvez o Tyrion ou o Mocorro. Tamo junto, sou seu fã. Graças ao conteúdo sobre as crônicas, comecei a escrever histórias de fantasia realista. Muito legal, fico muito feliz que tenha te inspirado aí a escrever. Enfim, obrigado pelo apoio aí ao canal. Sobre isso, cara, eu não tenho uma resposta pra te dar, porque é isso mesmo. Eu acho que você pegou certo a ideia, né? Eu acho que o Martin criou essa situação do senescal perfumado pra, inicialmente, a Daenerys suspeitar do Reznak, e ele ser a principal ponto de dúvida dela, mas no subtexto ele colocou ali esse navio, né, o Salazar Coran, que é o Intendente Perfumado, que para um leitor mais atento, e como a comunidade está analisando essa obra há 15 anos, né, a galera já pegou muito fácil que provavelmente o senescal perfumado vem desse navio. Mas eu acho que o ponto todo é que não tem como a Daenerys saber, nem como a gente ter certeza de quem é o senescal perfumado que a Quaithe avisou pra ela ter cuidado, e nem o que esse aviso significa. É cuidado porque ele é um traidor? É cuidado porque ele vai te levar pro caminho errado? É cuidado porque ele pode ser um pouco maluco? Você pode confiar nele, mas ele vai ter ideias muito loucas, então vai com calma. Tipo, não dá pra saber, né, qual é o ponto. Eu acho que vai ter depois uma outra dúvida sobre o Mar e o Mago, que eu vou falar mais sobre essa questão do futuro do arco de Meereen, mas eu acho que a ideia do Martin aqui é justamente deixar a gente em dúvida. Nem a Daenerys sabe quem é o senescal perfumado, e nem a gente sabe. A gente sabe quais são as opções, mas a gente não sabe nem quem é, e nem o que isso realmente significa. O quão perigoso ou quão problemático esse personagem vai ser de fato pro arco da Daenerys. Mas pode ser o Reznak, pode ser o Tyrion, pode ser o Mocorro, de fato pode ter mais de uma pessoa que pode se encaixar. E eu acho até que tem teorias que falam sobre outros personagens que também podem se enquadrar como o senescal perfumado. Talvez até traga um vídeo sobre isso no canal no futuro. O Gabriel manda aqui: olá Thiago, tudo bem? Opinião impopular: você não acha que a Daenerys acaba concentrando coisa demais na própria história? Eu já li a dúvida dele, então só pra fazer uma correção, acho que ele quis dizer que é o George R. R. Martin que concentra coisa demais na história da Daenerys. Mãe de dragões, quebrador de correntes, anão queimado, nascendo na tormenta, rainha disso, daquilo, Meereen, Westeros, é título e arco para um batalhão. Às vezes parece que seria mais lógico dividir parte desse desenvolvimento com outros personagens, até com o próprio irmão, que poderia, por exemplo, montar um dos dragões.
percebi isso porque escrevi uma fanfic recentemente em que meu personagem começa apenas como um cavaleiro da casa Lannister e no fim ele já era Lorde de Harrenhal, Val do Caço, Ilha de Tarth, Dorne, Ilha da Garra, Degraus, Deriva Marca e ainda Mão do Rei. Ficou completamente absurdo. Depois que dividi parte dessas conquistas entre outros personagens, tudo fez muito mais sentido. Bom, aí o ponto é que a Daenerys é uma das protagonistas da história. E se você olhar para qualquer obra que tem um protagonista, via de regra, ele costuma ser mais importante do que todo mundo, né? Eu tenho assistido a série de Percy Jackson agora, muito boa por sinal, grande adaptação. E o Percy é um bom exemplo disso, né? Tudo acontece pro Percy, ele é muito foda, né? Depois até na série do Heróis do Olimpo ele segue sendo cada vez mais foda. Então é aquilo, né? Pô, será que não é um pouco exagerado o Percy ser tudo isso? Mas é a história dele, sabe? É a história desse personagem. É a mesma coisa, todo o arco, toda a história que tem um herói que é o escolhido, que segue o tropo do escolhido, né? Que é um pouco o caso da Daenerys, né? São personagens que acabam recebendo muito poder e fazem muitos feitos, né? Pô, adoro The Witcher, né? Mas, especialmente nos jogos, eu não sei como os livros vão seguir por esse caminho ainda, mas especialmente os jogos, é muito curioso que o Geralt é o bruxo que se envolve com todos os reis possíveis, né? O Geralt excede muito os níveis de atribuição de um bruxo normal. Ele tá por todo lugar, fazendo de tudo, e ele sempre é muito foda em tudo que ele faz. Então, enfim, mas é o protagonista, né? O ponto todo é o quão natural você consegue fazer com que a história do protagonista siga. Por mais grandioso que esse personagem vai se tornando, o quão natural você consegue tornar isso. E aí, nesse caso, eu acho que a Daenerys é um exemplo perfeito de uma protagonista que é muito foda e como o Martin vai trabalhando para que essas conquistas, essa glória que a Daenerys tem dentro da história, seja dentro de fato da história ou como personagem aos olhos do leitor, como essa Daenerys é construída de forma em que todas essas conquistas partam da personagem e não de modo externo. Que nada do que ela conquiste ou de que ela se torne seja forçado. E é um grande exemplo de como a gente vai vendo isso na Daenerys. Tudo que acontece de glorioso, de bom no arco da Daenerys, é por mérito dela e por essa construção de quem o George R. R. Martin faz da personagem. Quando ela conquista Astapor, não é forçado. A gente vê a Daenerys se tornando a pessoa que ela é ali, nos processos e decisões que ela toma em Astapor. Quando ela conquista Yunkai, das conversas que elas têm com os personagens, dos mercenários, dos planos que ela toma, dos conselhos que ela ouve, de como ela decide, faz parte da lógica da personagem. A gente vê isso de fato se desenrolando. Nada é forçado. E é exatamente a crítica maior que você pode fazer em relação à personagem da série. Porque a Daenerys da série, que muita gente ama, mas é uma personagem totalmente forçada. Por quê? Porque a série não para desenvolver nem um pouco o quão foda a Daenerys se torna. Os livros desenvolvem quem a Daenerys se torna. Eles mostram as dificuldades que ela tem, os conselhos que ela ouve, as decisões que ela precisa pensar e tomar, as dificuldades que ela tem em tomar algumas decisões, os erros que ela comete. Tudo isso o livro aborda. Enquanto na série, ela só vai se tornando, nossa, é a Daenerys, ela é super foda, ela é a mãe dos dragões, ela é a pica das galáxias, ela chegou, todo mundo tem que parar, sabe? Só que a série não desenvolve esses dilemas pra Daenerys se tornar essa personagem. Eles não sabem nem o que fazer com ela lá para as temporadas finais, né? Então aquele final horroroso para ela, que mesmo que aconteça algo parecido nos livros da Daenerys de resolver tacar o foda-se e queimar a cidade, a gente vai ver como ela toma essas decisões, a gente vai entender por que ela toma essas decisões, o que muda para ela querer fazer X ou Y, e quais são os pesos que ela entende de tomar a decisão X ou Y, e se ela vai se arrepender de X ou Y ou não. Então, é muito diferente, e o ponto, eu acho que da boa escrita é justamente você tentar entender como você faz para o seu personagem chegar onde ele quer chegar de uma forma natural, mesmo que isso seja um caminho glorioso. Ou se o seu personagem é muito foda e ele vai decair, como você vai fazer ele decair de uma forma que seja natural. Eu acho que a solução que você encontrou para sua fanfic, que eu não li, mas de distribuir a glória desse personagem para outros, é uma solução que faz todo sentido. Se você tem outros personagens que podem dividir parte dessas conquistas, legal, mas o ponto todo será que você estava fazendo seu personagem se tornar Cavaleiro da Casa Lannister, Lorde de Harrenhal, Val do Caço, Ilha de Tarth, Dorne, Ilha da Garra, Degraus, Deriva Marca e ainda a Mão do Rei? Isso estava sendo feito de uma forma coerente? De novo, eu não li sua fanfic e não quero questionar a sua habilidade de escrita, mas eu acho que é um ponto que você pode questionar, porque pelo meu conhecimento que eu tenho dentro das crônicas, eu não consigo ver um contexto em que um Cavaleiro da Casa Lannister possa se tornar tudo isso que você colocou ele aqui. Realmente, pra mim, parece bastante forçado.
Então, talvez pensar se será que você estava seguindo um caminho lógico, um caminho que se sustenta dentro das regras desse universo que você está escrevendo, ou no caso, do universo das crônicas, que é o que você está trabalhando. Então, eu acho que esse é o ponto. O Martin, obviamente, faz isso de forma primorosa. A gente está falando de um dos maiores escritores da história da fantasia. Então, eu acho que esse é o ponto. O quão natural você consegue fazer com que o seu personagem evolua dentro da história. O quão realista você vai fazer. O quão coerente você vai fazer com a boa escrita, com a lógica do universo que você está criando e com a história daquele próprio personagem. Acho que por isso que eu não acho a Daenerys forçada, por exemplo. Por isso que eu acho que faz sentido ela ser o Azor Ahai. Porque a história que está sendo construída dela dita esse caminho. Já o Bruno manda aqui: oi, tudo bem, Thiago? Sou fã do seu trabalho e agora membro do canal também. Muito obrigado. Confesso que não tenho muita admiração do Rhaegar devido a algumas escolhas dele. Teria como falar um pouco sobre as motivações do Rhaegar na guerra? Ele arrastou Selmy mais 2 membros da Guarda Real para a Batalha do Tridente, colocou o Arthur Dayne mais outros membros para proteger sua amante. Ao todo, acho que ele utiliza 6 membros, mas em nenhum momento parece ter pensado na segurança da própria família. O que motivou esse homem a tomar uma atitude tão covarde como abandonar os próprios filhos? Me questiono sempre. Vocês pedem pra eu falar mal do Rhaegar, depois reclamam que eu falo mal do Rhaegar. Mas assim, tentando ser justo. Eu acho que o Rhaegar não achou que ele ia perder, né? Então ele achou que a família dele estar em Porto Real era segurança suficiente. Eu acho que o que mais me irrita no Rhaegar, nesse sentido, pelo qual eu culpo ele, é que o rei Aerys quis manter a Elia e seus filhos como reféns em Porto Real. E em nenhum momento da história a gente tem qualquer informação de que o Rhaegar questionou isso. Ele vai para Porto Real, é ali que ele reúne os exércitos para marchar para o Tridente, e em nenhum momento parece que ele achou por bem proteger melhor a família dele, né? Mesmo estando ali em Porto Real. Por quê? Porque a Rhaella e o Viserys são mandados para a Pedra do Dragão, que de fato seria um lugar mais seguro, até por ser mais inacessível, e não ficar na rota da batalha. Então, por que o Rhaegar não insistiu para que a família dele, mesmo sem membros da Guarda Real, não fosse para Pedra do Dragão, onde o rei tinha mandado a sua esposa e seu filho do meio? Então, isso que me incomoda. O Rhaegar não ter mandado, mais do que usar membros da Guarda Real, é não ter mandado a Elia para a Pedra do Dragão. Eu acho que ele não achou que iria perder a batalha, acho que ele foi arrogante, e de fato, via de regra, você não vai pra batalha achando que vai perder, mas aí acho que rolou uma arrogância, e acho que o grande ponto do Rhaegar é a arrogância dele. Ele tinha certeza de que as ações que ele fez, independente do quão catastróficas elas fossem, elas eram justificadas porque ele e os filhos dele eram de alguma forma prometidos como os príncipes que foram prometidos, como o Azor Ahai renascido, e que se não era ele, tinha que ser algum filho dele, e que portanto tudo que ele fizesse de ruim ali nesse período poderia ser justificado pelo fato de que os filhos dele e essas decisões que eles estavam tomando se justificariam em trazer o grande Azor Ahai, e que de certa forma ele próprio seria talvez recompensado com isso. Eu acho que ele nunca pensou que ele fosse perder, porque ele achava de que de alguma forma ele era parte dessa profecia do príncipe que foi prometido e que portanto ele não poderia ser derrotado. Eu acho que é isso. Eu acho que ele era arrogante a esse ponto. E isso faz com que eu goste ainda mais da ideia da Daenerys ser o Azor Ahai, porque daí nesse caso as ações do Rhaegar não trouxeram o Azor Ahai, né? Mas mesmo que o Jon Snow seja o Azor Ahai, é difícil dizer que o Rhaegar se justifica pelas formas como ele fez as coisas. Porque daí nesse caso, qualquer atrocidade que foi feita dentro da história pro Jon seguir o caminho dele, como a Catelyn sempre ter tratado o Jon muito mal, se justifica. Porque olha, se não fosse a Catelyn ter destratado o Jon a vida inteira, ele não ia querer ir pra Patrulha da Noite, e aí ele não ia ser o Azor Ahai, então a Catelyn tá certa. Não tá, né? A Catelyn foi babaca a vida inteira e o Rhaegar foi um merda pela forma como ele tratou a família e pela forma como ele fez a rebelião, acreditando que tudo se justificaria porque ele era o príncipe que foi prometido. E eu acho que o Rhaegar era um cara que tinha um pouco de hiperfoco assim, nas coisas, né? Ele parecia não ser muito... parecia que o Rhaegar não conseguia enxergar a vida muito como um todo, né? Porque a história fala que, no começo ele era esse cara que adorava ler, e daí ele chega um dia e fala assim, parece que eu vou ter que ser um guerreiro. Aí ele começa a treinar para ser um guerreiro, porque do nada ele percebeu que talvez ele tivesse que ser um guerreiro também. Parecia que ele via tudo da vida dele como um caminho para chegar nessa profecia do Azor Ahai. Ele viveu a vida inteira por isso, sendo que não tinha nenhuma certeza que ele ou os filhos dele seriam o príncipe que foi prometido. Mas ele arriscou tudo, apostou tudo, jogou tudo a perder
né, e sacrificou todo mundo, né, que morreu nesse período, inclusive meio que a própria casa Targaryen, para cumprir essa profecia que parece que de forma alguma ele, e aí eu acho que essa é a minha visão, de que não é que o Rhaegar queria fazer isso pelo bem maior, mas sim porque ele queria ser parte da profecia. Porque ele queria fazer parte desse destino glorioso do Azor Ahai, de alguma forma. Seja com ele, seja com o filho dele. Mas ele sentia que era a missão dele, né? Que só ele poderia trazer o Azor Ahai ao mundo. Que só era a missão dele fazer isso acontecer. Essa é a impressão que dá do Rhaegar. Porque parece que em nenhum momento ele questionou a chance dele estar errado, de ser outra pessoa. O Rhaegar parecia que nunca pensava na possibilidade de estar tomando a decisão errada. E claramente ele tomou. Extremamente inconsequente. E para um príncipe real, que tem todo um dever com o reino, é terrível. Se a gente já questiona aqui no canal, muita frequência, no Clube das Crônicas, o Ned Stark, que pensou na honra, né, acima do bem-estar total do reino, quem dirá o Rhaegar, que pensou mais na própria arrogância do que no destino total do reino, né? Então, enfim. Tá lá, pra vocês verem. Eu não ia falar do Rhaegar, mas vocês me pedem, então tá aqui. O Tomate de Óculos manda: qual será o ápice do último volume, na sua opinião? Você diz o último volume... Sonho de Primavera, eu acho que vai ser a batalha contra os outros. Eu acho que vai sim ter uma batalha. Talvez não uma batalha que vai decidir todo o futuro da humanidade, né? Tipo uma batalha épica que decida tudo, mas eu acho que vai ter sim uma batalha de fato contra os outros, né? E acho que, na minha opinião, o que faria mais sentido essa batalha ser nas Terras Fluviais, no Tridente ou em Harrenhal, que pra mim é o que, apesar de o Winterfell ser mais perto da muralha, ter mais relação com os outros, eu acho que vai ter sim uma batalha de Winterfell, mas eu diria e espero até que uma batalha final seja no Tridente, né? Que Harrenhal e o Tridente, se a gente parar pra pensar, são os lugares mais icônicos das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Essa região é por onde meio que toda a história acontece, né? Muitos personagens passam por ali, muitos acontecimentos se dão por ali, então eu acho que seria o lugar ideal para ter uma batalha final, que talvez não decida tudo, mas que seja a última batalha contra os outros. Então, enfim, eu chuto que esse vai ser o ápice do último volume. O Gustavo Malta também manda aqui uma dúvida. E aí, TH, no último vídeo de perguntas e respostas da comunidade me surgiram duas dúvidas. Primeiro, quem controla a sombra que a Melisandre libera do Stannis? Já que Stannis já disse que ele não queria que o Renly morresse, queria apenas que ele ajoelhasse e obedecesse. É a própria Melisandre que controla? A sombra é um ser maligno ou seria algum desejo macabro do único e verdadeiro rei? É uma boa pergunta também. Eu acho que Eu acho que quando o Stannis produz a sombra com a Melisandre, eu nem sei o quão consciente ele tá disso, mas ele meio que permite que a Melisandre use ele para produzir a sombra, e aí eu acho que a sombra tem como missão final matar, e aí quando o Stannis libera pra Melisandre, ela escolhe quem vai matar, ela e o R'hllor, né? É um ser maligno, não com desejo próprio, mas que tem já essa função de assassinar alguém, e no momento que o Stannis cede a força vital dele para Melisandre criar a sombra, aí acho que ela já sai com alguém que a Melisandre está em mente para ajudar o Stannis, né? Então, no momento que o Stannis falou, tá, pode usar minha força vital para fazer seu ritual, para eu ganhar meu exército, a Melisandre já sabia que seria matar o Renly, né? E ela usa isso já com o objetivo, a sombra já sai dela com o objetivo de matar o Renly. Segunda dúvida, é canônico que o Jaqen está em Westeros para roubar os livros sobre os dragões? Apesar disso ser falado com frequência e certeza pela comunidade, eu não vejo sentido, já que o Jaqen está em Westeros desde antes dos dragões renascerem. No contexto das crônicas, seria inviável de ser contactado pela Casa do Preto e do Branco. Cara, eu não acho que é tão inviável assim. As informações que chegam demoram para chegar nas crônicas, por exemplo, as informações sobre os dragões da Daenerys, que só começam a chegar no começo do quarto livro, elas demoram porque são informações dispersas, né? Que já são dispersas da Daenerys estar numa parte muito longe do mundo, então para chegar, por exemplo, nas Cidades Livres já demora, daí das Cidades Livres para Westeros demora ainda mais, e são muito dispersas, mas as informações chegam. No caso de informações de grupos que já tenham uma conexão, então eu acho que a Casa do Preto e do Branco sabe quais são as missões do Jaqen e sabem para onde ele está indo. Então a ideia de se conectarem com ele em Westeros, eu acho que é fácil, né? Eu acho que o Jaqen deve mandar relatórios para a Casa do Preto e do Branco com alguma frequência. E na minha opinião, se o Illyrio Mopatis em Pentos quiser se conectar, quiser conversar com algum Lorde em Westeros, eu acho que é fácil ele fazer isso.
Eu acho que vai demorar alguns dias, algumas semanas, por conta da demora da viagem para essa mensagem chegar, mas ela chega. Não à toa, o Varys tem uma rede de espionagem em Westeros e Essos, e ele usava o Jorah, por exemplo, para chegar informações sobre a Daenerys. E não demorava muito para essas informações chegarem. Quando a Daenerys fica grávida, a mensagem chega no Trono de Ferro e a resposta chega no Jorah muito rápido. E o Jorah estava fazendo uma viagem com os Dothraki, e ainda assim a mensagem chega. Então, para a Casa do Preto e do Branco, que já tem uma relação com o Jaqen, já deve saber quais são as missões do Jaqen, ele deve entregar relatórios, também não acho que seja difícil se comunicar com ele. Ainda mais a Casa do Preto e do Branco seja uma organização com influência, pelo menos em Bravos, e com quem é de Bravos e está nos portos ali de Westeros, a gente vê como a área mostra a moeda, fala Valar Morghulis, e ela já consegue ser levada para Bravos. A gente vê que quem é de Bravos e navega ali pelos portos de Westeros tem um respeito pela Casa do Preto e do Branco, com certeza levaria uma mensagem tranquilamente para um enviado da Casa do Preto e do Branco. Então não acho que seja nada inviável essa conexão. Eu acho que o Jaqen estava em Westeros para cumprir uma missão específica, e aí ele recebe outra. Quando começam as informações sobre os dragões da Daenerys, a Casa do Preto e do Branco manda outra mensagem pro Jaqen para ele cumprir uma outra missão. Fora que a Casa do Preto e do Branco tem um traço mágico, né? Então a ideia deles, por exemplo, já preverem o nascimento dos dragões através de magia, eles já poderiam ter enviado o Jaqen, já sabendo que os dragões em algum momento voltariam, já tendo previsto isso em visões, em sonhos. Pode ter acontecido também. Mas eu acho que o ponto todo é que você duvida porque o Jaqen... Você acha que a comunicação da Casa do Preto e do Branco com o Jaqen seria impossível. Não, na verdade, eu acho que ela faz todo sentido. É só você pensar no Varys com sua rede de espiões e de passarinhos. Eu acho que a Casa do Preto e do Branco tem sim contato com seus membros que estão espalhados por todo o mundo, né? E acho que tem várias formas de fazer essa conexão. E você fala, é canônico que o Jaqen está em Westeros para roubar os livros? Não é canônico, mas essa informação vem de um outline do próprio Martin. Então a gente sabe que esse era o plano do Martin. Se o Martin vai seguir com esse plano, é importante a gente pensar isso. Toda a minha série da biblioteca de Cushing mostra isso, que existe uma grande diferença entre o que o Martin planeja e o que ele realmente segue nos livros. Então, os planos do Martin mudam com bastante frequência, mas a gente tem essa informação de que lá por 2004, o Martin tinha o plano de que o Jaqen estaria na Cidadela para procurar livro de dragão. É uma coisa que vem de um material do próprio Martin, escrita pelas mãos do próprio Martin. Então, por isso que a comunidade trata com certa certeza, porque é uma informação do Martin. Mas ele pode ter mudado os planos. O Luiz França, o verdadeiro Senhor dos Sete Reinos, manda também aqui uma série de pequenas dúvidas. Inclusive o Luiz França, se for o Luiz França que eu tô pensando, é o maior comentador do canal. Ele tem mais de 1000 comentários no canal. Então, muito obrigado, Luiz, por todo o apoio. Se for você, o Luiz, que comenta sempre. Mas vamos lá. Feliz Natal e Ano Novo, TH, seja lá em que dia esse vídeo tá saindo. Vai sair provavelmente dia 15/12. Aproveitando a rodada dos membros, eu vou extravasar com várias perguntas. Vamos lá. Qual teria sido o comportamento da Daenerys se o jovem Griff tivesse ido para Meereen ao invés de ir para Westeros? E o Barristan nesse meio ia virar a casaca de novo? Não acho que o Barristan iria virar a casaca. E de novo, eu não acho que a Daenerys vai ser aliada do jovem Griff em nenhum momento. Não tem porquê a Daenerys ser aliada do jovem Griff. Não faz sentido. A pessoa fala assim, mas a Daenerys, a casa dela tá acabando, ela vai renegar o membro da casa dela. Gente, não tem por que ela acreditar que ele é o jovem, que ele é o Aegon VI. Não faz sentido. Qualquer Zezinho chegar lá e falar assim, olha, Daenerys, eu sou Aegon VI. Cadê a prova? Não tem prova nenhuma. Não, sabe? Talvez ela mandasse ele domar um dragão e ver no que dá, mas, sendo sincero, dentro das crônicas, a comunidade acredita mais que isso é prova do que dentro das crônicas. Então, não tem o que fazer. Fora que, se ele for o Aegon VI, ele tem uma pretensão ao trono maior do que ela. Eu não vejo a Daenerys fazendo tudo que ela fez até agora pra aceitar o segundo lugar no reino. Terceiro lugar, porque como rainha, é o terceiro lugar. E olhe lá, ainda por cima. Então, a gente sabe os problemas que é ser mulher em Westeros. Se a Daenerys vai ter um outro cara pra ficar no lugar dela, que tem uma pretensão maior do que ela seria totalmente escanteada. Ela perderia basicamente todo o poder que ela vem tentando conquistar até agora. Eu não vejo de forma nenhuma a Daenerys se aliando com o jovem Griff. Se ele chegasse lá em Meereen, o certo a ela fazer seria mandar prender esse menino. Então, eu acho que, sabe, seria catastrófico ele chegar em Westeros, ele chegar em Meereen, porque ele ia acelerar muito uma briga entre ele e a Daenerys.
E, sei lá, a Companhia Dourada iria apoiar ele? Eu acho que a Daenerys tem mais a oferecer à Companhia Dourada do que o Jovem Griff, tá? Então, se fosse o caso de eles terem que escolher entre apoiar esse menino que acabou de chegar, que o Ilírio, beleza, falou pra gente apoiar, mas que a gente não sabe quase nada sobre ele também, e apoiar a Daenerys, que também pode nos levar de volta pra Westeros, e daí eu não vejo motivo nenhum pra Daenerys recusar levar a Companhia Dourada junto com ela pra Westeros, eu acho que seria muito ruim pro Jovem Griff. O Tyrion, na minha opinião, acabou salvando o Jovem Griff, porque eu não vejo como a Daenerys vai se aliar a ele. 2. Quais são os núcleos que precisarão ter um desfecho em Os Ventos do Inverno para a história poder avançar? O arco de Winterfell, acho que precisa se resolver, e parte do arco do Sul, né, todos, né, mas acho que esses são os dois mais importantes, né. O arco de Winterfell está muito embolado e tem muita relação com a Longa Noite. Enquanto o arco de Winterfell não se resolver, parece difícil ver qual vai ser o futuro do impacto inicial dos outros, como que eles vão começar a andar. O Jon Snow, por exemplo, a gente está numa indecisão nesse momento da história de saber se o Jon Snow está morto, se ele vai sobreviver, se ele vai lutar por Winterfell, se ele vai lutar só contra os outros, se ele é o Rei da Noite, tipo, não dá pra saber. Então, acho que o arco de Winterfell é o que mais precisa se resolver pra gente entender como que vai começar de fato a Longa Noite, porque de qualquer jeito a Longa Noite deve começar pelo norte, né? Mas, enfim, o arco do sul também tá meio embolado. A Daenerys precisa entender o que ela vai acontecer com ela, se ela vai começar a voltar agora ou não. Então, a gente sabe que a Daenerys no final do 6º livro vai começar a voltar pra Westeros, né? O Martin falou que tanto o arco dela quanto o do Tyrion vão ser, no final das contas, deles estarem voltando pra casa. Então, enfim, acho que são os 3 pontos centrais da história precisam se resolver, né? Mas de forma mais imediata, para a Longa Noite poder avançar, que eu acho que é o grande tema do final da história, eu acho que o arco de Winterfell ali, né, esse nó de Winterfell precisa se resolver. Dos personagens principais, quais estão correndo mais risco de vida no próximo livro e por quê? Acho que o Stannis, apesar de hoje acreditar que o Stannis vai sobreviver mais tempo, até para poder queimar a Shireen, precisa de mais tempo para isso acontecer, eu acho que com certeza o Stannis é o que mais está correndo risco de vida. E daí também o Jovem Griff e a Arianne Martell, dependendo de como vai ser o futuro deles, como eu já trouxe aqui, acho que eles podem seguir pro caminho errado. Talvez a Cersei também, né? A Cersei também pode acabar tendo um final meio catastrófico no final do livro. E o Jaime e a Brienne, a gente não sabe no que vai dar, né? Eles estão indo direto pra Senhora Coração de Pedra, que a princípio vai querer matar o Jaime, mas eu não acho que o Jaime vai morrer pra Senhora Coração de Pedra. Então ele tá correndo um risco de vida, mas difícil saber o que vai rolar nesse arco deles, né? Você não acha que o plano do Mindinho depende demais da atuação da Sansa? Ela está evoluindo muito a cada livro e, ao meu ver, isso pode acender a luz na cabeça dela sobre as ações do Mindinho. É o que a gente espera. O Mindinho ele é muito arrogante também, assim como o Rhaegar. Ele manipula as pessoas e acredita na manipulação que ele cria sobre elas. Até agora, essa manipulação tem dado resultados. Mas se a Sansa perceber que o Mindinho é um traíra, pode ser realmente o fim das ambições dele. Como foi mais ou menos em Game of Thrones, né? A Sansa sacar que o Mindinho é um merda, acabou acabando sendo o final dele. Acho que isso pode acontecer na série também. Não naquele contexto da Sansa brigando com a Arya, e daí precisando do Bran para intervir entre elas e o Winterfell. Mas acho que a Sansa, ali no Vale de Arryn, pode eventualmente se dar conta de que o Mindinho é responsável por parte do infortúnio que ela tem passado, né? E ela pode se voltar contra ele e se libertar dele. Sinceramente, é o meu sonho pra Sansa, né? Que ela faça isso em algum momento. E 5, ele mandou, respondendo a um comentário de um fã do Nora Blog, o Martin falou do retorno de alguns personagens no futuro da história, entre eles o Meryn, o Mago. Sabendo que ele é um dos caras que está indo em direção a Daenerys, qual a relevância dele para o próximo livro? Eu acho que muita, porque eu acredito que enquanto a Daenerys vai estar fazendo um caminho ali em Vaz Dothraki para voltar para Meereen, enquanto a Daenerys vai estar passando por esse processo, eu acho que a gente vai ter um bolo de personagens ali em Meereen, que é o Mokorro, o Victarion, o Barristan, o Tyrion, o Meryn e o Mago, todos eles meio que disputando quem vai ser o grande conselheiro da Daenerys, antes mesmo dela chegar, talvez. E a gente vai acompanhar um pouco desse bolo. Talvez facções ali em Meereen se dividindo, com a situação difícil que o Meereen está passando e muitos novos aliados chegando ou possíveis inimigos. O Barristan sob o controle da cidade, mas o Barristan não sendo o melhor cara para controlar a cidade. Eu acho que a gente vai ter um grande bolo ali em Meereen de personagens que vão estar disputando o poder para quando a Daenerys chegar, eles se mostrarem como os aliados mais importantes para Dany. Então eu acho que vai ter toda uma disputa entre esses... vai ter uma espécie de disputa entre os possíveis conselheiros da Daenerys. Não sei como nomear isso, né? Uma rixa uma rinha de conselheiros para Daenerys. Entre todos esses personagens, né? Victarion, Mokorro,
Barristan, Tyrion e o Marine o Mago, né? Todos, fora os que já são de Meereen, né? Como Reznak e assim por diante. Então vai ter toda uma briga entre eles, para eles dizerem qual que é o caminho que Meereen deve seguir e quem que quer fazer mais para que no momento que a Daenerys voltar, eles possam se provar como o maior apoiador dela, quem fez mais enquanto ela estava fora e assim por diante, né? Então acho que vai ter toda uma briga entre esses personagens. E para finalizar, o JP que mandou: TH, em sua opinião, qual seria a guarda real perfeita dentre os membros que já passaram pela Irmandade, considerando os aspectos mais importantes pro cargo, habilidade em combate, lealdade a rei, capacidade de manter os votos, etc. Ele mandou essa dúvida no dia 10, e na última sexta-feira, sem ter lido essa dúvida do JP, então eu e meu amigo JP estamos conectados, eu já fiz um vídeo justamente sobre isso, meu ranking de melhores e maiores guardas reais de todos os tempos em Westeros, que é basicamente a minha lista de qual seria a guarda real ideal. E tá uma lista bem polêmica, infelizmente eu acabei postando o vídeo meio corrido, bem tarde na sexta-feira, e acabou que esse vídeo foi mal em views, então tem muita chance de você não ter visto esse vídeo ainda. Eu vou colocar ele aqui no card final para você assistir, mas é um vídeo muito bom, que eu faço justamente isso. Eu pego todos os membros da história da Guarda Real e listo quais seriam os melhores, os 7 melhores membros, que seriam a minha Guarda Real, por assim dizer, e por consequência, quais eu acho que são a melhor Guarda Real de todos os tempos da história de Westeros. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje ficou super longo, acho que é o perguntas e respostas mais longo que eu já fiz aqui no canal. Tem tido algumas reclamações que eu tenho visto de algumas pessoas sobre vídeos muito longos e tudo mais. Gente, é o meu estilo de vídeo, né? E eu gosto de vídeos longos, sempre gostei. Acho que a maior parte das pessoas que acompanham o canal gosta de vídeos longos. Sei que tem problemas de vídeos longos na questão de performance, sim. Eu sei que tem malefícios de eu fazer vídeos muito longos. Mas eu acho que também tem uma galera que está exagerando um pouco. Os vídeos de perguntas e respostas, eles têm sido muito longos, mas eu até recentemente estava olhando, e os meus últimos 50 vídeos no canal, só 3 tiveram mais de 1 hora. E só 7 tiveram mais de 50 minutos. Então a minha média de vídeos continua a mesma de sempre, de 30 a 40 minutos. Né? Dificilmente eu faço vídeos com mais desse valor ou com menos desse valor. Essa é a minha média de vídeos, né? De 30 a 40 minutos. Tem um monte de outros canais do YouTube que tem essa mesma média, e é o que eu costumo fazer, é o que eu gosto, é o que eu gosto de consumir no YouTube, essa média de vídeos, é o que eu gosto de produzir, que eu acho que eu tenho bastante tempo. Eu não tô tentando fazer conteúdo aqui enlatado pra vocês. Eu gosto de ter tempo de dar as opiniões, de pensar nas coisas, de desenvolver um roteiro, de explicar, de pensar tanto no fã que já acompanha as crônicas há muito tempo e quer ver uma opinião, quanto do fã que começou a acompanhar agora e precisa de contexto para uma opinião. Então eu gosto de fornecer isso para todo mundo, de dar as opiniões e os contextos necessários. E o meu canal chama Cala a Boca Thiago justamente porque eu falo demais, eu gosto de falar. É uma brincadeira com o fato de eu não calar minha boca nunca. Então eu vou continuar fazendo vídeos que vão ter esse tamanho, de 30 a 40 minutos, e às vezes vai ter vídeos que vão ser de 20, e às vezes vão ter vídeos que vão ser de 1 hora ou mais, como é o caso desse aqui. Mas 1 hora eu admito que é meio que o meu tempo máximo, tá? Porque daí a partir de 1 hora já começa a ficar dedo no cu e gritaria. Então, esse é uma exceção, um vídeo de 1h30, né? O bruto tá com 1h30, mas acho que vai ser um pouco menos. Mas é isso, meus vídeos são longos, faz parte. Se você não gosta de vídeos longos, acho que a opção que você tem é acelerar em 2.0. Eu assisto muito vídeo no YouTube também, que às vezes eu coloco em 2.0, então até quando eu assisto os meus vídeos é sempre 2.0, porque eu já gravei eles, né? Então se eu for assistir meu vídeo, geralmente eu assisto acelerado. Não acho que perde nada da qualidade, se você prestar atenção, obviamente. Ou você vai ter que encontrar outro canal. Infelizmente é isso. Talvez meu canal, se você gosta de vídeos curtos, meu canal não é pra você. Tá tudo bem. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar suas opiniões, que vocês concordam ou discordam de mim aqui nos comentários. Vai continuar saindo vídeo essa semana. Continuamos trabalhando no universo das crônicas. E as novidades que eu já anunciei, das coisas que eu vou fazer de expansão, vão ficar pro ano que vem. E talvez até pra fevereiro, né? Por conta de Cavaleiro 7 Reinos. Mas vai ter algumas mudanças também, provavelmente nos dias de postagem aqui do canal, por conta de Cavaleiro 7 Reinos, que eu tô parando pra pensar por aqui. Então eu já tô até testando em postar vídeos em dias diferentes, um pouco por conta disso. Mas é isso. Qualquer coisa eu vou avisando vocês, tanto no clube, né, no grupo de membros do canal, quanto na aba comunidade. Então sempre fiquem atentos para esses lugares de avisos. E é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.